Vamos para a análise dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da Unifique, empresa de telecomunicações de Santa Catarina. Empresa pequena, não é muito conhecida no mercado, por isso que eu gosto de analisar esse tipo de empresa. Como eu já falei diversas vezes aqui no canal, essas small caps, as empresas de baixa capitalização, como a gente pode ver aqui no caso da Unifique, ela tem um valor de mercado hoje de 1,2 bilhões de reais. É uma empresa pequena, né? Tem muitos fundos grandes que não conseguem entrar nesse tipo de empresa. E é aqui que estão as grandes oportunidades para o investidor pessoa física. É aqui que realmente tu pode ganhar muito dinheiro ou até mudar de patamar se tu tirar der os tiros certos, né? Obviamente, eu não estou falando para tu rechear a carteira de empresas pequenas, mas eu acho que um percentual da carteira vale sim a pena ter em empresas pequenas. Outro fator interessante que me faz gostar também da tese de Unifique é o fato de que ela caiu bastante após o IPO. Ela fez o IPO aqui em 2011, em um momento de mercado bem diferente do que a gente tem hoje, né? Era muito mais fácil captar dinheiro lá há 3 anos atrás, era uma outra realidade econômica. Então a empresa fez um IPO meio caro, vamos assim dizer, né? E a ação caiu bastante aí, caiu aí da faixa de R$ 8 para a faixa de 3 e pouco, R$ 4, que é a faixa atual. E aí eu acredito que depois desse reajuste do mercado, de entender realmente o que tem lá dentro da empresa, né? Quando tu começa a ver os balanços auditados, tu tem mais períodos para analisar, aí o mercado começa a reajustar, e eu acredito que agora começa a surgir as oportunidades. A gente pode ver em termos de valuation, a gente pode ver que a empresa tem múltiplos baixos, a gente pode começar pelo preço-lucro, aqui está na faixa de 7,2 vezes, é um múltiplo baixo, né? Uma empresa que cresce acima de 10% ao ano no lucro mais ou menos, e um preço-lucro bem abaixo disso, aí de 7 vezes. A gente pode ver que outros indicadores também chamam a atenção, como o EV/EBITDA em 2,7 vezes. Normalmente, empresas com baixa intensidade de capital tende a ter o EV/EBITDA bem mais baixo, né? Mas o caso da Unifique chama muito atenção. Depois eu vou comparar com os competidores no final do vídeo, para vocês verem o quanto a Unifique é também descontada em relação às outras empresas do mesmo setor. E também dá para ver aqui que ela tem indicadores de rentabilidade bem razoáveis, acima da taxa Selic, né? Mostrando que a empresa tem uma boa rentabilidade sobre o capital investido. Vamos então para a análise dos resultados da Unifique do terceiro trimestre de 2024. Baixei aqui então a apresentação de resultados na área de relações com investidores da Unifique. Aqui então a gente tem um resumo dos principais indicadores, né? Principalmente da DRE, da demonstração dos resultados do exercício. A gente vê aqui que receita operacional líquida, a gente vai começar pela receita líquida já, crescimento de 10%. Então a empresa tem sempre essa variação anual nessa faixa aí. Ela cresce um pouquinho a pouquinho, ano a ano, tipo um balanço daqueles bancões, né, que a gente não vai esperar um crescimento, nenhuma queda muito grande, trimestre a trimestre, e nem na comparação ano a ano, a gente vai sempre ver um crescimento razoável, aqui de 10% ao ano, que é o que cresce a Unifique, ou organicamente ou inorganicamente, também fazendo algumas aquisições em alguns trimestres. Mas me parece ser um crescimento bastante razoável, e a gente vê outras linhas também crescendo, como o lucro bruto, crescendo 24% na comparação anual, EBITDA e EBIT também crescendo. Aqui a gente pode ver EBIT crescendo 15% ano a ano e EBITDA, né, um pouco diferente aqui pelos ajustes de depreciação e amortização. A gente tem aqui um crescimento de 8,9%. A empresa faz uma EBITDA recorrente aqui para tirar alguns ajustes contábeis e algumas receitas que não vêm todos os trimestres. Vamos comparar, né, então o EBITDA recorrente para a gente ter uma ideia do que é o negócio da empresa. Crescimento de 7,6% ano a ano, também mostrando que a empresa cresce como um reloginho, todo trimestre ela cresce um pouquinho, e nessa comparação ano vai sempre variar aí na faixa de 7 a 10%, é um crescimento razoável para uma empresa de telecomunicações, que é um setor que é mais estável, mais maduro, e tende até a perder valor ao longo do tempo, porque as inovações tecnológicas vão vindo, né? Então as empresas têm que ficar se renovando ali, mas uma empresa dentro da área de telecomunicações que cresce próximo de 10% ao ano está muito bom, e provavelmente ela está ganhando market share dos concorrentes. A gente pode ver aqui que houve uma variação interessante no CAPEX, saiu de 36 milhões de reais investidos para 89, então mostra que a empresa está investindo mais, então é de se esperar que esse crescimento continue. E aqui, no dia da divulgação do resultado, o preço da ação estava em R$ 4, tá? Eu estou fazendo o vídeo alguns dias depois, o preço da ação já caiu para a faixa de 3,50, tá? Então, o mercado nessas empresas pequenas dá muita oportunidade de entrada, ele é muito mais volátil.
Às vezes o mercado, às vezes tem algum investidor grande saindo, ou tem algum ruído que faz com que as small caps caiam muito mais, e às vezes apresentam essas grandes oportunidades, né? Do nada a empresa sai de R$ 4 para 3,50 e não mudou nada na empresa, só está te dando um ponto de compra aí no momento. A empresa divulgou alguns eventos recentes aqui no terceiro trimestre, algumas novidades, autorização da frequência 700 MHz, então a Anatel concedeu uma autorização para o uso da frequência de 700 MHz em várias cidades do Brasil e ela vai fazer em parceria isso com a TIM, tá? Então é uma nova possibilidade de receita para a Unifique. E outro fator bem interessante, evento bem importante que teve nesse trimestre, foi a inauguração da operação comercial móvel 5G. Então a empresa iniciou o serviço de telefonia móvel da rede 5G em 3 cidades do sul do Brasil, uma cidade do Rio Grande do Sul, Taquari, e 2 cidades de Santa Catarina. Então a empresa agora tem uma nova linha de receita, que é a receita de planos de 5G. A empresa vai começar a ter a concessão de algumas cidades, ela vai ter que investir nas redes, né, nas antenas, mas ela já tem autorização da Anatel para fazer isso também. Então é de se esperar então uma nova linha de receita para a empresa. Hoje, telefonia móvel, a gente já vê aqui no balanço que ela representa apenas 1% por enquanto. Aqui a gente pode ver que telefonia móvel ainda representa muito pouco da receita total da empresa, 2,8 milhões de reais de receita contra uma receita bruta aí de 300 milhões, né? Então é por volta de 1% hoje de telefonia móvel, então um produto novo, e se espera que isso aqui vá crescendo e vai compondo aí mais receita para a Unifique. Então todo esse negócio de internet que tende a crescer por volta de 10% ao ano, ele vai ter uma nova linha agora, telefonia móvel, que vai contribuir para esse crescimento. Então a empresa vai aos poucos tentando adicionar novos serviços e tentando inovar tecnologicamente para conseguir crescer mais, né, e não depender só desse crescimento de internet de banda larga, que é um crescimento mais lento. Tu tem que ir investindo nas cidades, aumentando a quantidade de estrutura que tu tem nas cidades para ter mais casas disponíveis e uma equipe de vendas vendendo os produtos, mas é um crescimento que é muito lento e depende muito de ganhar market share dos competidores, né? Outros dados interessantes aqui nessa página aqui de receita operacional por segmento é a divisão de B2C e B2B. A gente vê que o B2B também representa menos da receita total, mas já está crescendo mais, 14% ao ano aqui, numa comparação anual. E também aqui a gente vê a divisão da receita por estado. Como eu falei, a empresa é de Santa Catarina começou a expandir para outros estados, como Rio Grande do Sul e Paraná. Ainda hoje, a maior parte da receita vem de Santa Catarina, que segue o crescimento bem estável, de 15% ao ano, mas a empresa já começa a botar o pé no Paraná. E no Rio Grande do Sul teve uma leve queda, muito por conta da situação do Rio Grande do Sul, que ainda é afetada pela tragédia que houve, né? E teve alguns ajustes das equipes de vendas que não conseguiram performar também nesse trimestre, pelo que eu entendi. Tá? Então, Rio Grande do Sul não foi tão bem, mas Santa Catarina ainda segue sendo o carro-chefe e mantendo o crescimento da receita da empresa. Na parte de custos, como a gente viu lá na DRE lá atrás, a receita cresceu na faixa de 10%, mas o EBITDA cresceu um pouco menos, né? Cresceu aí na faixa de 7 a 8%, muito porque houve um aumento nas despesas gerais administrativas e despesas com vendas. A gente pode ver aqui que nesse desglosse da parte de custos, despesas gerais administrativas cresceram 21% numa comparação anual e despesas comerciais 43%. A empresa dá uma breve explicação aqui do porquê houve esses aumentos. Muito em conta houve esse aumento porque aumentou o número de funcionários da empresa, né? Saiu de 2.400 funcionários para 2.800 e houve um reajuste salarial de 5% para todo mundo aí, de acordo com um sindicato, né? Um acordo coletivo. Então a empresa está crescendo, contratou mais gente, então por isso nesse trimestre houve esse impacto, né? Caiu um pouco a margem EBITDA por conta desse aumento de custos, né? Mas é de esperar, como a empresa está maior, que essa equipe de vendas faça mais vendas no futuro e logo isso se compense em aumento de receita. Indo aqui para o track record da empresa, onde a gente tem aqui a evolução dos resultados desde o IPO, desde lá de 2021, trimestre a trimestre, até o terceiro trimestre de 2024 aqui. A gente pode ver aqui como tem evoluído a empresa, né, nesses 3 anos. E para mim, essa é a parte mais interessante do balanço da Unifique, tá? A gente sabe que o IPO foi feito lá na faixa dos R$ 8, e a empresa caiu para a faixa dos 3 e pouco. Mas a gente pode ver aqui
que todo esse período a empresa cresce como um reloginho, desde aqui do primeiro trimestre de 2021, a gente pode ver que tanto toda a parte de operacional, né, de homes passed e acessos, que é a estrutura que a Unifique tem para prover o seu serviço de internet nas cidades, né, ele cresce trimestre a trimestre um pouquinho, por pouquinho, tá? A gente pode ver aqui que saiu dessa faixa de 900 mil acessos aqui de homes passed, né, de casas onde passa a estrutura da Unifique, para mais de 3,4 milhões. Os acessos, de fato, né, às casas e aos negócios, 317 mil para 776 mil acessos em 3 anos. Então, dobrou a estrutura da Unifique em 3 anos, enquanto a ação caiu pela metade, tá? Então, a empresa vem melhorando, a empresa está melhor hoje, está maior, e a ação está valendo a metade do que foi feito no IPO. Isso, para mim, é a parte mais interessante desse case. E não só a estrutura, né? A gente pode ver também os indicadores financeiros aqui, eles crescem também como um reloginho, trimestre a trimestre, cresce um pouquinho, então a empresa vai comprando estrutura e vai comprando competidores, né? Ou ela vai crescendo organicamente, ela cresce das duas formas. Então a gente pode ver que a receita saiu aqui de 121 milhões no primeiro trimestre de 2021 para 319 milhões em 2024, mantendo a margem EBITDA, né, que é o principal. Então ela está crescendo e mantendo a lucratividade. A gente pode ver que a margem EBITDA aqui era na faixa de 50% e segue na faixa de 50% ainda aqui, depois de 3 anos. Vamos para o lucro líquido para ter mais certeza disso, né? Aqui o lucro líquido nessa linha, o lucro líquido era de 18 milhões por trimestre e no primeiro trimestre de 21 e agora está em 46 milhões. Ou seja, se a gente olhar aqui, cada trimestre cresce um pouquinho, tá? É um reloginho mesmo, uma empresa que cresce todo trimestre inorganicamente ou organicamente, ou seja, ela tem essas duas linhas de crescimento para explorar, então significa que ela tem um produto bom, né, que a área de vendas consegue vender mais acessos a cada trimestre e também ela vai ganhando market share e comprando competidores todos os trimestres, dado que ela está com o caixa cheio aí do IPO. Endividamento muito tranquilo, a gente pode ver aqui a alavancagem financeira da empresa. A empresa ainda tem um pouco de dívida, ela pegou um pouco de dívida aí para sustentar, junto com o caixa que ela tem do IPO, o crescimento. Mas a gente pode ver que, em comparação com o EBITDA, é bem tranquilo. A alavancagem aqui está na faixa de 0,6 vezes, bem saudável para uma empresa de capital intensivo, como telecomunicações. E vamos lembrar que esse indicador aqui é aceitável até uma relação de 3 vezes, tá? Então, aqui não chega nem a uma vez, tá? A dívida líquida não bate nem uma vez o EBITDA da empresa, então é uma relação bem saudável de endividamento. A empresa não é endividada e não tem risco aí de se a taxa de juros subir, impactar o resultado. Não tem esse problema aqui com a Unifique. E como eu falei no começo do vídeo, indo aqui para uma comparação setorial, é onde chama muito a atenção também o caso da Unifique. Não só ela é uma empresa barata, por ter os seus múltiplos descontados, mas ela também é uma empresa muito mais barata do que as empresas do setor e ela tem indicadores de rentabilidade melhor, ou seja, ela é uma empresa mais rentável que as competidoras, ou as empresas do mesmo setor, e com múltiplos mais baixos, ou seja, há um grande desconto aqui para quem gosta de value investing, quem gosta de análise fundamentalista, né? A gente pode ver aqui que eu fiz a média do preço-lucro dessas empresas aqui que têm ação na bolsa e são do setor de telecomunicações, como a TIM, Telefônica Brasil, Desktop, Sigma, Brisanet e a Unifique, a própria Unifique. A Unifique tem um menor preço-lucro e a média aqui dessas 5 empresas seria uma faixa de 15 vezes. E a Unifique está com 7 vezes de preço-lucro. EV/EBITDA eu coloquei também das 5 empresas aqui. A média está de 4,8 vezes, sendo que da Unifique 2,7 vezes, tá? A metade. E o ROIC, né, para a gente entender a qualidade dos negócios, né, a qualidade do retorno sobre o capital investido dessas empresas, a gente vê que a média aqui está em 10%, sendo que a Unifique tem um ROIC um pouco acima de 14%, ou seja, mostrando que a Unifique é uma empresa mais rentável e com múltiplos mais baixos, ou seja, é o melhor caso, né, é o melhor cenário possível para um investidor de valor fundamentalista, achar esse tipo de empresa aqui que cresce trimestre a trimestre, tem múltiplos baixos e ela é bem descontada em relação aos seus competidores. É bastante difícil achar uma combinação dessa aqui. Beleza? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, né, pessoal? É só apenas um caso interessante que eu trago aqui para a gente falar sobre educação financeira e análise fundamentalista. É um caso bastante interessante de small cap para quem gosta de analisar esse tipo de empresa. Então é isso, só peço para quem está curtindo os vídeos aí, dar um like, se inscrever no canal e botar nos comentários alguma empresa para
a gente analisar aí. Abraço.